Aí pessoal, tranquilo? Então vocês pediram aí a revisãozinha aí da parte do conteúdo que vai envolver aí diagrama de fases, a parte de propriedades da matéria e propriedades coligativas, tá bom? Então, a parte que vem de diagrama de fases, primeiramente, vamos entender. Então, diagrama de fases é uma relação de pressão com temperatura. Então, a relação, à medida que aumenta a pressão ou a temperatura, você consegue encontrar os estados físicos da matéria presentes nesse tipo de gráfico. Então, o gráfico ele é dividido em partes, tá bom? Então, aqui fica a parte sólida, aqui líquida e aqui gasosa. Vamos imaginar um ponto 1 aqui. O que ele é? Sólido. Imagine um ponto 2 aqui, ó. O que ele é? Líquido. E um ponto 3 aqui, o que ele é? Gasoso. Ok? Se tivermos um ponto 4, que fique bem aqui, onde está em transição. Então ele é ao mesmo tempo líquido e gasoso. Ele está em transição, ele é ao mesmo tempo ambos, líquido e gasoso. Se pegarmos um ponto 5 aqui, ó, aqui em cima, ó, exatamente em cima da curvinha ali, ó. Esse gráfico ele varia, a pressão e a temperatura varia um pouco o formato dependendo da substância que estiver sendo colocada ali no gráfico. Mas o ponto 5, o que ele é? Ao mesmo tempo líquido e sólido. Está em transição. O ponto 6, ele está aqui, ó, ele é ao mesmo tempo sólido e gasoso. Sólido, líquido, gasoso. E se pegarmos um ponto 7 aqui, ó, exatamente onde se cruzam tudo, o que ele é? Ele é chamado ponto triplo, onde existem ao mesmo tempo o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Ok? Algo que é interessante também vocês conhecerem a respeito do diagrama de fases. Ele está em transição. Então vocês têm que conhecer as mudanças do estado físico, tá bom? Então, para relembrar, ele pode ir do sólido para o líquido. Isso é chamado fusão. Do líquido para o gasoso. Ele pode ir. Isso é chamado, por um exemplo, pode ser vaporização. Dependendo, pode ser também ebulição. Dependendo do processo ser forçado, do processo ser natural, ou pode ser até calefação, se você fizer isso rápido. A transição direta do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, ela é chamada de sublimação. Aqui, ó, se eu tenho o contrário, do gasoso para o líquido, isso é chamado de liquefação. Ou também pode ser chamado de condensação. De líquido para sólido, solidificação. Ok? Então, vamos imaginar uma situação hipotética lá de uma questão, né? Do ponto 7, do ponto triplo. Se eu aumento a pressão, ele vai favorecer a formação de qual estado físico? Mantendo-se a temperatura constante. Então a pressão ela é para cima se aumenta ou para baixo se diminui. Num gráfico de pressão por temperatura. Você tem que ficar olhando os eixos. Às vezes a temperatura está aqui e a pressão está aqui. Mas aqui nesse caso, ó, pressão e temperatura. Então à medida que eu aumento a pressão, ele favorece o sólido. E se eu diminuir a pressão? Ó, ele vai vir para cá, olha, ó, vai favorecer o gasoso. A temperatura. Se eu aumento, ele vai para a direita, se eu diminuo, ele vai para a esquerda. Então, do ponto 7, bem? Ele vai favorecer o líquido. E do ponto 7, se eu diminuo, ele favorece o estado sólido. Então, aí a transição do diagrama de fases dos estados físicos da matéria. Ok? Beleza? Revisando os conceitos e propriedades da matéria que a gente vai envolver para depender de entender as propriedades coligativas. A propriedade da matéria que a gente viu que é bem importante vocês conhecerem é a pressão. O que é a pressão? A pressão, o conceito físico dela é a força executada em uma determinada área. Então você pressiona, olha, está executando uma força para pressionar uma determinada área. Se você pega um alfinete e aperta, você está executando uma força ali na área.
Quanto menor a área, você vai sentir mais dor de apertar. Então significa que é maior a pressão. Mas a pressão que todos nós somos sujeitos é a pressão do ar, a pressão atmosférica. Então a gente analisa do ponto de vista natural como explicar essa pressão atmosférica e se ela é a mesma em todos os lugares do planeta. Então, a pressão atmosférica, adiantando, ela não é a mesma em todos os pontos do planeta. Por quê? Imaginem lá ao nível do mar. No nível do mar, na altitude zero, a pressão do ar ela é constante. Se diz na ciência que ela é de 1 atm, ou 1 vezes 10 a quinta Pascal no sistema internacional, ou 760 milímetros de mercúrio, que é as medidas principais que são medidas de pressão. Ela é constante, ela é medida ao nível do mar. Mas à medida que você vai subindo a altitude, essa pressão ela vai diminuindo. Por quê? Porque a pressão é a força executada. Então imaginem as nuvens lá. Então quanto mais alto, ele tem menor quantidade de ar. Então a pressão do ar, a pressão atmosférica, ela é menor porque tem menor quantidade de ar. É o que se diz do ar ser rarefeito em altas altitudes. Então quanto mais alto, maior a altitude, ele tem menor pressão atmosférica. O que podemos considerar disso, gente? Isso vai influenciar na temperatura de ebulição também. Então a água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar. A água ferve, a temperatura que a água ferve, a temperatura de ebulição da água, ela é constante, ela é 100 graus Celsius ao nível do mar. Entretanto, à medida que sobe, como a pressão é menor, a temperatura que a água ferve também é menor. A temperatura de ebulição da água, aonde é mais alto, ela é menor que 100 graus Celsius, tá bom? Então, 100 graus Celsius é a temperatura que se modifica à medida que varia a pressão. O lugar que é o ponto mais alto do universo, o Monte Everest. Lá o Everest, a água não ferve a 100 graus. Lá a água ferve aproximadamente, tem gráficos que mostram nos livros, cerca de 67, 68 graus Celsius. Estamos aqui no Guará, em Guarapuava, no Guaracá, no Pinhão, no Turvo. As regiões aqui que são o terceiro planalto do nosso estado, região mais alta do nosso estado, a água também não ferve a 100 graus. A água ferve aproximadamente 97, 98 graus Celsius, porque nós temos uma pressão menor comparada, por exemplo, lá com Guaratuba, né? Matinhos, que é o nível do mar, litoral lá, nível do mar, lá a água ferve sim a 100 graus Celsius. Consequentemente, aqui, como a água ferve em temperatura que é menor, você demora mais para cozinhar o alimento. Claro, vai cozinhar 97, vai cozinhar 100. Então demora mais para cozinhar o alimento. Isso é fato, tá bom? Então, aqui a questão de pressão. Eu passei para vocês uma outra propriedade que a gente vai usar também, que é a temperatura de fusão. A temperatura de fusão é a temperatura que uma determinada substância, ela varia do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido, que é a mesma temperatura. A temperatura de fusão da água é sempre 0 graus ao nível do mar. Então a água, ela descongela ou ela congela a 0 graus Celsius. Essa é a temperatura constante para a água, tá bom? Então, aqui nós vamos analisar como que quimicamente eu vou variar essa temperatura de fusão, ebulição, essa questão de como que eu posso quimicamente modificar essas propriedades. Isso é chamado propriedades coligativas.
Então, as propriedades coligativas, elas são 4. Aqui é somente uma revisão. As propriedades coligativas são 4. Primeira dela que eu vou passar para vocês é a crioscopia. Crioscopia é assim. Se eu pegar, por um exemplo, gelo. E colocar sal no gelo. O gelo vai descongelar mais fácil. Vai. Mas ele também vai estar numa temperatura mais baixa. Então a adição de qualquer soluto não volátil, então pode ser açúcar, pode ser areia, pode ser café, pode ser qualquer soluto não volátil que você coloque ali, que entre em contato com o gelo, vai diminuir a temperatura de congelamento do sal, do gelo, tá bom? Então o gelo não congela mais ou descongela a 0 graus. O gelo congela ou descongela a -2, -3, -4 graus, dependendo da quantidade de água que você colocar ali para ele congelar, a quantidade de sal que você colocar ali para ele descongelar, depende da quantidade de gelo e da quantidade de sal. Onde que eu posso usar isto? Então, a água dos mares antárticos, ela congela a 0 graus? Não. Por quê? Porque a água do mar tem sal. Ele está ao nível do mar, mas ele não congela a 0. Congela menos, por quê? Porque a água do mar tem sal. Quando eu quero descongelar em nevascas, eu quero descongelar o gelo. A neve tá nas ruas. Como que eu posso descongelar mais facilmente? Eu coloco sal. É uma mistura, na verdade, assim. Sal de cozinha, cloreto de sódio. Eu coloco cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio é um sal que ele é extremamente exotérmico. Então ele libera calor e ele acaba esquentando e descongela mais fácil ainda. Eu coloco areia. A areia, ela vai aumentar a questão da aderência, fazendo com que os carros não vão ocorrer com o atrito, ampliando o atrito, eles não vão deslizar no gelo, favorecendo que não ocorram colisões nas ruas. Então, e eu posso também usar isso para deixar algo mais gelado. Então eu quero tomar aquele refrigerante bem geladinho e não está no congelador, não tem um congelador. Como que eu posso fazer isso? Eu coloco gelo e coloco sal. À medida que eu coloco sal, o sal vai diminuir a temperatura de congelamento do gelo. Vai derreter mais facilmente, mas o gelo vai estar mais geladinho, vai estar a -3, -4 e vai deixar o refrigerante mais geladinho. Para evitar que ele descongele muito rápido, o que eu posso fazer? Eu posso também colocar um pouco de álcool. O álcool tem alto calor específico. Na química, na física, você vê o queimacete, o Czinho, o calor específico da substância. Com isso, ele vai reter o calor, fazendo com que ele demore mais para descongelar ou descongelar mais rapidamente. Ele vai demorar para descongelar. Isso é muito bom para ser feito. Além da crioscopia, nós temos a ebullioscopia. A ebullioscopia, ela é parecida com a crioscopia, mas ela atua em outra faixa. Atua na ebulição. Então, a ebulição é a 100 graus. A água ferve a 100 graus. Outras substâncias, elas vão evaporar a outra temperatura. Mas a água é a 100 graus, ao nível do mar. Se eu colocar sal, essa água não vai mais ferver a 100 graus. Ela vai ferver uma temperatura maior, tá bom? Maior que 100 graus. Onde que eu posso usar isto? Estou cozinhando macarrão, coloco sal antes do cozimento, ali antes de colocar o macarrão. Consequentemente, ele vai cozinhar uma temperatura maior, 102, 103 graus. E com isto, eu vou economizar
no tempo de cozimento e vou gastar menos gás. Vai ser energeticamente melhor meu cozimento, que vai cozinhar numa temperatura maior, né? Exemplo, banho-maria. Banho-maria que é usado muito comum em restaurantes, principalmente de beira de estrada. O banho-maria, a água está fervendo. Mas por que o café que fica ali no banho-maria não ferve? Por quê? O café não é gostoso de ser fervido, né? Cafezinho é bom tá quente, mas não fervido. Poucas pessoas gostam de café fervido. Então, mantém no banho-maria. Mas no banho-maria o que vai acabar acontecendo? O café não ferve, porque o café tem pó. A temperatura de ebulição do café é maior que da água. A água está a 100 e vai manter o ambiente ali, o conjunto a 100. Mas o cafezinho fica em cima, não vai ferver. O cafezinho vai estar quentinho a 100, porque o café vai ferver a 102, 103 graus por causa do pó e às vezes por causa do açúcar que algumas pessoas colocam. Às vezes ele é adoçado posteriormente, né? Depende do gosto do freguês. Isso é a ebullioscopia. Tanto a crioscopia e a ebullioscopia tem muitas aplicações. Uma delas também é o aditivo colocado em radiadores de carro. A parte de radiadores de carro, ela vai fazer o fluxo de água, fazendo com que o sistema de motor não superaqueça. Por isso a água tem que estar circulando normalmente. Em dias muito frios, aqui em Guarapuava, chegar em 0 graus, gente, é fácil. Tem dia que tá menos 3, menos 4 graus. Daí, eles colocam aditivo, porque o aditivo, o etileno glicol, por exemplo, que é um bem famoso, ele diminui a temperatura de congelamento. Em questão de superaquecer, a gente pega também a questão do aquecimento do motor. O motor vai subir acima de 100 graus, porque ele vai estar bem quente ali com a combustão do combustível. E daí supera os 100 graus. Então, o etileno glicol atua diminuindo a temperatura de fusão e aumentando a temperatura de ebulição. Diminui a temperatura de congelamento e aumenta a temperatura que a água ferve, fazendo com que a água do radiador mantenha-se estável. A água com o etileno glicol, é uma solução, né? Ela mantenha refrigerando tranquilamente o motor. Outras duas propriedades, a tonoscopia. Então eu estava falando na pressão ali. Então um dos exemplos de pressão é a panela de pressão aqui, ó. Então eu peguei uma panela de pressão. Por que a panela de pressão cozinha mais rápido o alimento? Porque dentro dela eu tenho uma maior pressão, consequentemente uma temperatura maior. A água dentro da panela de pressão, ela pode chegar, dependendo da quantidade de água, até a cerca de 125 graus Celsius. Olha lá, 100, aumenta mais de 25%, é um quarto, é muita coisa, aumenta bem dentro da panela de pressão. Tá a panela de pressão, panela de pressão ali funcionando, e daí, consequentemente, vai aumentar ali dentro, como fica fechado, sistema fechado, aumenta a temperatura e cozinha mais rápido. Se na panela de pressão eu coloquei água, e coloquei feijão e coloquei sal, tá aí, aumentei mais ainda, não é mais só 125, pode chegar a uns 130 graus Celsius facilmente, dependendo da panela, dependendo do que tenha ali dentro, de solvente a água no caso, e você colocar outros componentes ali. Então ele cozinha bem mais rápido, em maior temperatura também vai cozinhar melhor o alimento. E a tonoscopia é isso, quando eu coloco sal, coloco qualquer soluto ali junto com a água, vai aumentar a pressão máxima de vapor. Isso é explicado pela tonoscopia. E a última propriedade que nós vamos ver aí na revisão é a questão da osmose. Osmose é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Por quê? Porque ele busca o equilíbrio, né? Busca o equilíbrio ali em termos de solvente e soluto. Exemplo disso, a lesminha de jardim, quando você joga salzinho na coitada da lesminha. A lesminha tá ali feliz, contente, a coitada da lesminha, e você joga sal nela. Ela tem a pelezinha dela como se fosse uma membrana semipermeável. Na verdade, é uma membrana semipermeável, que permite a passagem somente de solvente. No caso, só do líquidozinho que tá dentro dela, aquele líquidozinho viscoso, sabe? Então,
Quando você joga sal, o líquido que está dentro dela vai tentar equilibrar o sal que está fora. E ela, coitadinha, vai acabar morrendo desidratada. O mesmo ocorre quando a alface murcha, quando eu coloco, por um exemplo, numa salada. Eu coloquei lá vinagre, coloquei sal, ele vai desidratar, vai perder água para a solução ali de vinagre e sal. Por quê? Porque daí tem mais sal fora do que dentro dela, ela vai desidratar para tentar equilibrar isso. Outro exemplo daí que ocorre, o contrário é uma ameixa, coloco ameixa. Ela mergulhada na água, ela tem muito açúcar dentro dela, então a questão da casca dela vai funcionar como uma membrana que permite daí a entrada de água. Por quê? Para equilibrar. Essa entrada ou saída depende da situação. Dentro do nosso organismo vivo também, tem muitas situações que passam pela osmose, tá bom? E um exemplo também que a gente usa osmose, só que é uma osmose reversa, que eu jogo uma pressão contrária. É para fazer a dessalinização de água do mar. O método mais viável hoje em dia que existe é a dessalinização por osmose reversa. Beleza, gente? Então tranquilo. Tudo de bom. Espero que vão bem na avaliação. Até mais.